Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu venho com o texto de 2024, da última quinta-feira, 26 de setembro de 2024, e o título é As lições dos animais. Hoje vou falar sobre um tema que é corriqueiro na vida de muitas pessoas: os animais de estimação. Recentemente, adotei um cachorrinho que veio de uma situação muito traumática. Quando ele chegou, o seu estado era lastimável e ele apresentava uma apatia impressionante. A sensação era de que ele apenas se deixava continuar sem muita esperança. Após algum tempo e muito carinho, ele foi modificando o comportamento. A vida e o ânimo reacenderam. Hoje, ele já nem lembra o cãozinho triste e abatido, mas os desafios continuam. Por não saber nada sobre sua vida pregressa, cada nova situação é um enigma a ser desvendado e muitos traumas a serem tratados. Estou narrando essa pequena história para trazer a reflexão de que muitas situações nos chegam para novos aprendizados. Há tempos eu desejava adotar um novo cãozinho, porém estava aguardando o momento em que fosse mais propício para mim. Contudo, os movimentos necessários acontecem no momento adequado, que nem sempre coincide com o nosso planejamento. Os desafios têm sido diários, mas os aprendizados também. Entre eles, paciência, amor, dedicação e um em especial, autoconfiança. Tanto tenho estudado sobre terapias energéticas e as uso para auxiliar a outras pessoas. Mas quando se trata de nós mesmos, parece que não funciona da mesma forma. Porém, apenas parece. Parando para refletir sobre isso, percebi que já avancei muito e preciso valorizar cada êxito alcançado, por menor que pareça. Estar vivenciando diariamente a experiência de tentar entender e melhorar a qualidade de vida de um serzinho que sequer consegue expressar as dores que carrega na alma tem sido um incentivo para aprimorar meus conhecimentos e habilidades e colocá-los em prática. Parece que zonas de conforto não fazem parte da minha jornada. O caminhar é constante e as lições sempre surgem e são valiosas. Com certeza, esse foi mais um empurrãozinho do universo. E dessa vez com um pacotinho de puro amor em estado bruto. E o melhor é que, atualmente, conto com o suporte de pessoas especiais que muito têm contribuído para essa nova empreitada. Então, agradeço e aproveito essa oportunidade de aprender através da pureza, lealdade e amor incondicional, que são características desses anjinhos de quatro patas. Eu já tinha comentado aqui, né, algumas vezes, que eu adotei, né, um cãozinho que veio lá das enchentes, né, do Rio Grande do Sul. E neste momento, na verdade, fazia tempo que eu acompanho muitas páginas de protetores, né, de animais, de ONGs e animais, que resgatam, né, animais de maus tratos e tudo. E eu fico assim, eu fico muito comovida, né, com as histórias que eles fazem, né, umas histórias, contam as histórias de um jeito bem para envolver a gente. E aí sempre eu ficava, ai meu Deus, se eu tivesse uma casa, eu ia adotar. Então sempre a gente está jogando as coisas assim colocando assim obstáculos e expectativas e sempre jogando as coisas para o futuro, como se tudo dependesse de algo que ainda vai acontecer para a gente conseguir realizar algo que a gente quer. E às vezes as coisas acabam acontecendo não da forma que a gente planeja. E eu queria, né? Tinha essa vontade de adotar, mas eu falava, não, a hora que eu estiver numa casa, eu vou adotar. Só que aí, com essa situação toda que aconteceu lá, e eu acompanhando umas protetoras e vendo a situação delas, assim, desesperadas, que foram muitos animais precisando de um lar temporário ou de uma adoção realmente. E aí eu falei, né, pensei,
na verdade, acho que eu não pensei, né? Na verdade, assim, foi meio mais assim, não, eu vou aceitar esse desafio, vou encarar esse desafio. E aí, conversando com uma das protetoras, eu falei, não, se for como eu tinha, eu estou num apartamento, que tem um contrato, que tem umas regras e tal, aí eu falei, se for um pequenininho, tudo bem, eu posso adotar. Eu nunca pensei em dar lar temporário, porque eu sei que eu me apego. Então, eu já descartei de imediato essa questão do lar temporário. Eu falei, já que é para ficar com algum, é para adotar mesmo, né? Porque a gente acaba se apegando, o animalzinho acaba se apegando, então eu acho que aí acaba criando mais um trauma. Se ele fica temporariamente, depois vai para um outro lar, eu acho que acaba sendo pior. E aí eu falei, bora lá, vou enfrentar esse desafio, mais esse desafio, né? Porque assim, até porque eu tô numa cidade que eu ainda não conheço muita coisa, né? Não tô há muito tempo aqui, então tudo ia ser novo, né? Arrumar veterinário, porque lá em São Paulo eu tinha toda essa infraestrutura já, né? Porque sempre tive, né, cachorro, e aqui era começar do zero, né? Começar a procurar e tal, e pedir indicação. Enfim, agora ele já está, né, com tudo estruturado, com veterinário, com um lugar para ir fazer socialização, porque realmente, quando ele chegou aqui, ele era um cachorrinho assim que, sabe, a impressão que eu tinha é que ele tinha simplesmente ele estava vivendo um dia atrás do outro, mas sem perspectiva nenhuma, se deixando viver. Assim, ele nem latia, ele não manifestava nenhum tipo de emoção, sabe? Totalmente, realmente apático. E aí, com o tempo, com paciência, ele foi, né, começando a se deixar, a deixar de ter tanto medo, de ser tão desconfiado. Ele ainda tem muito trauma, ele ainda tem muito medo, e esse medo faz com que às vezes ele avance, que ele até morda. Eu mesma já tomei umas, porque tem hora que ele entra num desespero, assim, de medo, por exemplo, quando toca a campainha ou toca o interfone, ele entra em desespero e eu ainda não consegui entender o porquê. Se alguém tiver aí uma dica para ajudar, eu fico observando, porque é um desafio, né? Porque eles não falam, então a gente tem que meio que observar e tentar adivinhar. Então eu não sei se esse desespero com esse é porque esse som traz alguma memória de algo assustador para ele, ou se o fato dele, ou se ele associou campainha e interfone ao fato de que vai chegar alguém e ele é meio territorialista e aí ele fica desesperado, talvez ele tenha medo de que alguém ele associe isso a alguém entrar e talvez fazer algum mal para ele, ou ele associa ao fato de que normalmente, por exemplo, toca o interfone, eu vou ter que sair para pegar alguma coisa, então não sei, não sei ainda o que passa na cabecinha dele, mas assim, estou tentando e é um desafio. E aí eu percebi que assim, aí eu, né, tive ajuda de hoje em dia tem muita terapeuta holística mesmo voltada para pet. Então já no começo eu fiz com uma terapeuta que inclusive fez leitura de registros acásticos para mim, né, a Mara Piqueira, e ela faz para pet, né? É diferente, né? Porque aí é outro tipo de trabalho, mas é um trabalho que ajuda a dar uma limpada nessas memórias traumáticas, tal. Então fiz isso. Aí tem a Ana Paula também que faz mesa radiônica para pet também. Estamos fazendo um trabalho aí, né? Então, muita gente, hoje em dia, a gente ainda tem mais esse suporte, né, energético, porque essa questão desses traumas, não tem como você tratar isso com um veterinário, por exemplo, né? É um outro tipo de trabalho que tem que ser feito, né? É um trabalho mais na parte das memórias, do emocional e tudo. E eu
Uso muito também para mim e para ajudar as pessoas, uso algumas terapias, né? Uso o Reiki, o Ho'oponopono, que para mim funciona muito. E só que a gente tem muita confiança, assim, quando a gente vai usar e ajudar as outras pessoas, mas quando é pra gente, às vezes a gente não, não sente a mesma confiança, né? Que a gente vai fazer para os outros. Até porque eu acho que muita gente tem mais facilidade na hora de cuidar dos outros do que do autocuidado, né? A mesma coisa, por exemplo, até mesmo se usar o exemplo de um animalzinho. Se ele está com problema de saúde, se tiver que ter horário rigoroso para dar medicamento, você vai fazer tudo que tem que fazer direitinho. Quando é com a gente dá uma relaxada. Esquece de tomar remédio. Não, remédio, tô falando, eu não tomo, não uso medicamento, né? Mas, por exemplo, tem alguns suplementos que a gente tem que tomar, coisa para memória, vitaminas, tal, que a gente tem que suplementar. E aí eu sou meio relapsa comigo, mas quando é com os outros eu faço direitinho. Então, isso já foi uma coisa que me chamou a atenção também, para eu começar a ter mais confiança nos cuidados, é, na aplicação das terapias, quando é com a minha casa, né, comigo, e também o autocuidado, né? Cuidar melhor de mim, cuidando, tendo essa situação assim, para eu observar aqui diariamente no meu dia a dia, isso me chamou a atenção também para o meu autocuidado, para confiar mais, né? E me empenhar mais também comigo, porque de uma certa forma, os animaizinhos, eles se conectam muito com as nossas energias. Então, se eu descuidar da minha energia, eu posso causar um desequilíbrio nele também, né? Porque existe aquela. A gente tem que tomar cuidado, né, com essa simbiose, porque pode realmente adoecer o animalzinho. Então, mas eles acabam se conectando porque eles têm muita sensibilidade. Então, a gente tem que procurar manter a nossa energia, a energia da casa, tudo em ordem, né? Tudo alta, né? Uma frequência boa. Então, são desafios que às vezes chegam para a gente, justamente para a gente começar a prestar atenção em coisas em que a gente não estava prestando atenção. Então, por isso que eu falo que nada é por acaso, né? Não era uma situação que eu estava pensando em, em aderir nesse momento, mas aconteceu, né? Os movimentos acontecem e a gente acaba vendo que realmente tem uma razão de ser, né? E além do que, né? Às vezes a gente tem aquela coisa, né? Que nem eu falava, o dia quando eu estiver morando numa casa, porque os outros cachorros que eu tive todos foram num apartamento. Mas aqui, como eu mudei para o interior, a minha intenção é um dia ir ter uma casa, né? Que é um lugar mais sossegado e tal. E aí eu falei, não, quando eu estiver nessa situação, mas assim, para eles, né, para um animalzinho que está numa situação como eles estavam, né, não faz diferença. O importante não é nem o tamanho, o espaço que eles vão ter, mas o cuidado, a atenção, o carinho, é disso que eles precisam. Mais nada, né? Um sofá, porque eles amam sofá, né? E é isso, saber que tem, assim, ter alguém para cuidar deles, ter alguém para eles dedicarem, né, o amor deles, né, porque eles são criaturas muito amorosas. E então é isso, né? Essas coisas que às vezes acontecem na vida da gente, que a gente acha assim, né, que não era o momento, tal, mas tudo acontece no momento certo, no momento que a gente está pronto, né? E quando eu falo que minha vida não tem muitas zonas de conforto, porque eu estou sempre, sabe aquela hora que você está assim, no sossego, né? Tranquilamente, né? Que nem estava aqui, tranquilinha, tal. Aí já arrumei mais um desafio, porque você cuidar, né, de um animalzinho de estimação traz algumas responsabilidades, né? Então, assim, a coisa de
ter que levar na rua, de ter que cuidar, isso muda toda a rotina da gente, né? Então tem uma reviravolta aí, mas foi positiva, né? Porque de uma certa forma também ele estava me fazendo mudar alguns hábitos que eu precisava mudar, que é dormir mais cedo, porque ele tem os horáriozinhos dele de dormir e de acordar, que acho que ele já tinha essa rotina. Ele sente sono mais cedo, então, e ele acorda mais cedo, então eu acabo indo dormir mais cedo, porque eu sei que eu tenho que acordar cedo para levar ele na rua. Então é uma troca, né? Uma troca muito positiva, né? Eu estou trazendo cuidados, trazendo muita positividade para a vida dele e ele está retribuindo, né? Melhorando a minha qualidade de vida de uma certa forma, porque eu tinha essa questão de dormir tarde, que a gente sabe que não é bom, o ideal é a gente dormir até antes, né, da meia-noite, e tem vários estudos aí, né, de medicina integrativa, que fala sobre essa questão do ciclo de sono, e eu tentava, sabe, eu tentava fazer, né, tentava modificar esses hábitos. Hoje eu já consigo, até porque, como eu acabo levantando mais cedo, eu acabo tendo sono mais cedo. Então, de uma certa forma, forçosamente, ele está regulando o meu sono. Então, é uma coisa assim que, a princípio, né, eu tive que me reorganizar, mas está sendo bom, está sendo positivo, né? Fora de ter uma companhia, né? Eles são é, super amorosos. Ele é meio ainda assim, ele tem uma certa dificuldade com relação à afetividade, porque eu imagino que talvez ele tenha passado por situações bem traumáticas, né? Talvez tenha passado por agressões, aí eu não sei, mas ele é assim muito medroso, então tudo indica, porque também não sei se ele tinha lá uma família, se ele morava na rua, então, mas as reações dele com o medo que ele sente das pessoas leva a crer que ele tenha sofrido algumas situações assim, né, de agressões, que levaram, né, a memórias ruins e trauma. E agora que ele está começando a se soltar, né? Aí tá soltinho até demais, que agora ele se acha dono aqui, então ele está ficando territorialista. Então é uma coisa para ser trabalhada, né? Para ele também começar a aceitar com mais naturalidade as pessoas, né? Quando vem alguém visitar, não ter tanto medo e acabar não reagindo, né? Porque o animalzinho, quando ele está com medo, ele acaba na defensiva, ele acaba, para se defender, ele acaba, né? Às vezes avançando, reagindo de uma forma, da forma que ele sabe, né? Que ele tem para se defender. Então, tudo isso leva tempo. Então, assim, trabalha muito a paciência, né? E a gente até desenvolver algumas habilidades, né, para conseguir driblar essas situações. Então eu acho que os animaizinhos eles têm muito para ensinar para a gente, né? Essa convivência com eles ensina muito, justamente assim, e a gente a lidar com esses desafios, porque quando é com outra pessoa, você consegue conversar, você consegue, mesmo que a pessoa não seja clara nas coisas que ela fala, às vezes está tendo uma pessoa, né, uma terapia, e você consegue ler nas entrelinhas, às vezes o que as pessoas falam, você percebe que a situação não é bem aquela, porque a gente às vezes numa situação, né, tem dois lados, tem o A, o B e a verdade, né? Então cada um vai dar a sua versão. Mas às vezes a gente consegue percebê-la, né? Que às vezes a pessoa está se vitimizando demais, ou está distorcendo talvez uma situação, ou está tendo uma visão um pouco diferente dos fatos. E aí você consegue
e ir trabalhando aquilo, né? Conversando, fazendo a própria pessoa perceber, né? Agora, com os animais, a gente não tem essa comunicação, então é tudo mais difícil, né? Hoje tem aí algumas terapeutas, eu já vi, nunca fiz atendimento, mas assim, tem terapeutas que estão trabalhando agora em comunicação com os animais, né? Acho muito interessante, nunca usei esse tipo de trabalho, mas já ouvi relatos sobre resultados bem positivos nesse tipo de trabalho. E, mas assim, eu, né, tô indo na base do tentativa, né, erro e acerto e vamos lá, né, vamos enfrentar mais esse desafio. Mas é uma coisa para a gente trazer essas lições para a vida da gente, né, para a gente perceber que há muitas coisas acontecem para que a gente, para dar aquele empurrãozinho, que às vezes a gente não tem coragem, que a gente fica adiando para o momento que a gente acha propício para, na nossa concepção, e nem sempre o que a gente acha que é o momento certo é o momento mais adequado. As coisas vêm na hora que elas têm que a gente está pronto já para aprender aquela lição. Então, e a gente tem que aproveitar a oportunidade e de, né, tirar o melhor proveito dessas situações e o melhor aprendizado e as melhores lições, certo? Então, para quem tem aí animalzinho de estimação, fica aí, né, uma sugestão de aproveitar a lição desses anjinhos de quatro patas, dos ensinamentos, né, que eles, que esse reino, né, essas criaturinhas desse reino animal, né, criaturinhas divinas também, nos trazem. Né, aliás, recentemente eu vi um vídeo de uma, eu acho que ela é veterinária, mas ela trabalha mais nessa área também de emocional e espiritual, e ela fala justamente isso. Ela fala que quando um animalzinho chega na sua vida, não é por acaso. Você tem ali uma missão com aquele serzinho. Ele chega para trazer alguma coisa de aprendizado para a nossa vida. Então, são oportunidades que a gente não deve desperdiçar. E quando elas chegam, é porque nós estamos prontos para aquele momento ali, para aquela lição que ele está nos auxiliando a aprender. Então, os animais, todos, né? Mas principalmente os animaizinhos de estimação, porque a natureza nos dá muitos exemplos, né? Tanto o reino animal, o reino vegetal, se for observar o desenvolvimento, as lições que todos nos trazem, são lições que, se bem observadas e avaliadas, são lições muito importantes. Mas os animaizinhos de estimação que convivem conosco, eles sempre nos trazem, nos agregam muitos ensinamentos. Então é bom que a gente aproveite, né, essas oportunidades, certo? Então é isso. Fiquem com Deus. Agradeço aí a companhia. A gente se vê no próximo texto. E um grande beijo no coração de cada um.